Oi, amigo, oi, amiga. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos acadêmicos aqui relacionados à disciplina de Direito Processual Civil 2 da Unileão, Centro Universitário Leão Sampaio. Antes de qualquer outra coisa, quero desejar que no momento em que você estiver aqui acessando este vídeo, o receba com muita prosperidade, com muita saúde, com muita paz no coração e, sobretudo, com muita fé, com a certeza inabalável de que o pior já passou. Agora, ao que parece, nós vamos começar a entrar em fases decisivas e ao mesmo tempo finais desse processo, seja no processo relacionado à pandemia, à saúde pública, paulatinamente as atividades estão começando a retomar. A educação será a última delas, mas logo também nós voltaremos às atividades presenciais, mas também no sentido do calendário acadêmico, nós também estamos chegando na reta final. Estamos agora na contagem regressiva das últimas aulas, dos últimos conteúdos, para enfim nós chegarmos nas avaliações, segundas a vez, e quem eventualmente tiver necessidade, a avaliação final, que eu espero que isso não aconteça com absolutamente ninguém. Mas havendo essa necessidade, naturalmente estamos totalmente à disposição para trocarmos ideias, para melhorarmos a explicação em qualquer dos assuntos que tenham sido apresentados, para apresentarmos mais exemplos, enfim, para dentro do diálogo sermos capazes de verificar, de compreender e de superar todas as dificuldades que venham a ser apresentadas. Nós ainda temos 3 recursos, na verdade 4 recursos para serem examinados nessa reta final, né? 3 deles nós vamos ver em aulas específicas e 2 deles, melhor dizendo, nós vamos ver em aulas específicas. Este aqui, o agravo de instrumento, os embargos de declaração, e os outros 2 nós vamos abordar num momento só, de preferência numa única aula, pelo menos assim é que está planejado, porque são recursos que têm muitas perspectivas em comum. No caso, estou falando deste último exemplo do recurso especial e do recurso extraordinário, ambos de previsão constitucional. Mas para agora, então temos pelo menos mais 3 encontros onde queremos abordar esses assuntos com maior detença, com maior cuidado. Mas antes disso, para agora, nós queremos cuidar do agravo de instrumento. Já tivemos a oportunidade de falar em muitas ocasiões do agravo de instrumento. Nós falamos, por exemplo, do agravo de instrumento quando apresentamos as sentenças. Ora, nós começamos a nossa caminhada neste conteúdo relacionado ao Direito Processual Civil 2, abordando o tema sentença. E dissemos, olha, há essencialmente 3 grandes tipos de decisões judiciais. Notadamente, 2 delas são, em potencial, recorríveis. Existem as decisões que terminam as relações processuais, que põem fim ao processo, ou pelo menos a uma fase do processo, que são as sentenças, e existem as decisões interlocutórias, os chamados despachos de mero expediente, que seriam a terceira forma de decisão judicial. Estes, por sua própria natureza, são irrecorríveis, salvo casos excepcionalíssimos, decisões teratológicas absurdas, que não é o caso aqui. Pois bem, nós dissemos ao tempo em que apresentamos o que é a sentença, quais as partes que compõem a sentença, nós já antecipamos a respeito da teoria geral dos recursos
uma regra geral do direito processual civil. Da sentença cabe apelação, que foi exatamente o recurso que nós estudamos na unidade anterior. De toda sentença cabe apelação. Há exceções? Sim. Sempre haverão exceções no direito, mas a regra é essa: da sentença cabe apelação. E na mesma toada, no mesmo ritmo, onde exatamente nós distinguimos qual a diferença da sentença para a decisão interlocutória. A sentença põe fim à relação processual. A sentença define a relação, uma fase da relação processual. Diz quem tem razão, quem não tem razão. A decisão interlocutória, ao contrário, ela tem uma decisão importante que causa efeitos para as partes. Contudo, esta decisão não resolve a lide definitivamente. Daí a diferença. Enquanto da sentença cabe apelação, a regra que nós vamos estudar pormenorizadamente, que nós vamos especificar, porque é uma regra que não é bem uma regra, mas da decisão interlocutória cabe agravo de instrumento na linguagem do Código de 2015. Por que é que eu estou falando que é uma regra que não é uma regra? Que regra é essa que não é regra? É que o direito processual civil, o sistema de direito processual civil introduzido pelo Código de 2015, ele altera o tratamento tradicional à recorribilidade das decisões interlocutórias. Então há uma modificação profunda na sistematização que a lei processual traz a respeito das decisões interlocutórias, ou melhor, da recorribilidade ou não das decisões interlocutórias. Para que nós possamos compreender melhor essa perspectiva, eu quero crer que é importante nós estudarmos a história disso que nós conhecemos hoje como agravo de instrumento. Mas antes de passarmos para essa evolução histórica, deixar bem claro, deixar bem marcado na nossa conversa: da decisão interlocutória cabe agravo. Na linguagem do Código de Processo Civil de 2015, agravo de instrumento. Da sentença cabe apelação, mas sobre a apelação nós já tivemos vários vídeos, várias aulas. Remetemos o querido amigo, a querida amiga, para estas aulas respectivas e, naturalmente, na medida em que ainda tenham dúvidas sobre essa questão, nós vamos fazer as devolutivas, conversando, enfim, respondendo objetivamente a dúvidas que venham a ser apontadas. Mas hoje nós vamos estudar o agravo do instrumento, que é a decisão por excelência, que é o recurso por excelência interposto contra a decisão interlocutória. Nós vamos ver, nem toda decisão interlocutória, mas para agora a máxima. Contra as decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Vamos especificar melhor, dizer os detalhes de quais decisões interlocutórias especificamente cabe agravo de instrumento. Mas vamos ficar com essa máxima por enquanto. Para nós compreendermos o lugar do agravo de instrumento dentro da sistemática do Código de Processo Civil de 2015, e mesmo para nós compreendermos o tanto que esse recurso mudou ao longo do tempo, é importante que nós passeemos um pouco sobre a esse instituto, como era colocado o instituto do agravo, o recurso do agravo, nos códigos sucessivos que o Brasil já teve. O Brasil, ele teve 3 códigos de processo civil. Antes eram as ordenanças, antes eram leis extravagantes, mas em 1939 nasce o que é o primeiro Código de Processo Civil. Em 1973, já tem um quadro que vai falar desse Código 73, nós vamos ter um segundo Código de Processo Civil. E agora, o de 2015, conforme todos nós temos amplo conhecimento. Certo? Em 1939, nesse primeiro Código de Processo Civil brasileiro, nós tínhamos que, da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito,
O que hoje, no Código de 2015, o artigo 287 e 285, aquelas hipóteses de extinção do processo 287 sem resolução de mérito, nós tínhamos que dessa decisão caberia agravo de petição, esse recurso aqui. Hoje, da decisão que encerra o processo sem resolução de mérito, cabe apelação. Então veja que a sistemática do Código de 2015, de 2015 é bem diferente da do Código 73. Cabia esse agravo, chamado, no caso, de agravo de petição. Depois nós tínhamos o agravo de instrumento, e cabia agravo de instrumento contra decisão interlocutória, expressamente indicadas. O Código de Processo Civil de 1939 tinha um rol taxativo expresso. As decisões constantes daquele rol poderiam ser impugnadas com agravo de instrumento. Muitos fazem a referência, a comparação deste agravo de instrumento do Código de 39 com o recurso em sentido estrito do processo penal, que é a mesma história. No processo penal, das decisões interlocutórias expressamente disciplinadas, previstas no Código, na própria lei, cabe um recurso, chamado recurso em sentido estrito, que para muitos é semelhante, é o recurso equivalente no processo penal a esse nosso agravo de instrumento. Havia um rol. E cabia, então, só em casos expressos. E cabia o agravo no auto, depois vai se transformar no agravo retido, nós vamos já ver. Cabia o agravo no auto, contra aquela decisão que não é interponível, não é recorrível, nem pelo agravo de instrumento, nem pelo agravo de decisão interlocutória, claro. E esse agravo no auto, ele não subia para o tribunal, ele ficava dentro do auto, retido nos próprios autos, por isso que depois vai mudar de nome, de agravo no auto para agravo retido. Esse agravo no auto, ele ficava dentro do processo, só era julgado quando, eventualmente interposta uma apelação, a parte pedia o julgamento do tribunal. Olha só, o agravo no auto tem a ver com a sistemática do Código de 2015, vocês vão ver que é um tanto parecida, não é exatamente igual, mas é um tanto parecida. Daquilo que nós já estudamos sobre apelação, nós vimos isso. Hoje, no Código de Processo Civil de 2015, estamos analisando o Código de 1939, atenção. É uma comparação histórica que estamos fazendo aqui. Hoje, no Código de 2015, aquelas decisões que encerram o processo sem resolução de mérito, delas cabe apelação. Hoje, no Código de Processo Civil de 2015, aquelas decisões que são expressamente previstas na lei, decisões interlocutórias, cuja previsão legal seja constante, expressa, cabe agravo de instrumento. O cabimento do agravo de instrumento não mudou de 39 comparativamente com 2015, mas nós vamos ver que mudou muito. Como assim? Precisamos ver o Código 73, mas comparativamente, fazendo a comparação direta do Código de 39 com o de 2015, é a mesma resposta. Hoje, contra aquelas decisões interlocutórias expressas num rol legal, eu vou ter aqui o artigo 1015 do Código de Processo Civil de 2015, cabe agravo de instrumento. E contra aquela decisão interlocutória não atacável pelo agravo de instrumento, que é exatamente o caso desse agravo no auto. Contra a decisão interlocutória não atacável por agravo de instrumento, cabe que recurso hoje? Em 39 cabia o agravo no auto. Hoje cabe a própria apelação. A parte, nós estudamos isso lá na apelação, a parte numa preliminar da sua apelação, ela vai dizer que está recorrendo daquela decisão interlocutória tomada em tal tempo do processo, em tal fase do processo, não é uma decisão contemporânea.
Mas aquela decisão interlocutória, mesmo antiga, ela não foi afetada, fulminada pela preclusão. Exatamente porque daquela decisão não cabe agravo de instrumento. Em 39, não. A parte tinha que interpor o recurso imediatamente. Se ele não interpusesse o recurso, melhor dizendo, não imediatamente, no prazo legal, e salvo engano era de 5 dias, se ele não interpusesse o recurso no prazo legal, precluía. Então, quando chegasse a fase da apelação, ele não podia mais alegar esse específico vício, essa específica inconformidade. Ele precisava agravar no auto, deixar o recurso lá retido, preso no processo, o juiz não decidia, não fazia nada, esse recurso ficava lá retido. Quando da apelação, ninguém sabia quando, mas quando da apelação, a parte abriria uma preliminar e pediria para que o tribunal julgasse esse agravo no auto. Hoje, como é hoje? Hoje o juiz toma uma decisão da qual não cabe agravo de instrumento. O que é que a parte faz? Nada. Alguns entendimentos, por exemplo, o Fred Didier, são posições doutrinárias, isso não está na lei. Mas, por exemplo, o Fred Didier vai dizer que nas nulidades é preciso que a parte indique essa nulidade para o juiz, né? E depois ele faça uma petição nos autos dizendo: olha, eu verifiquei que tal ato processual é nulo por tal e tal motivo. E pronto, deixa lá no processo. O juiz pode revogar de ofício ou não. E na apelação ele vai alegar esse respectivo vício. Mas no sistema que está escrito no Código de Processo Civil, não é assim. O juiz toma uma decisão interlocutória que não é atacável por agravo de instrumento. Se for atacável por agravo de instrumento, tem que recorrer o agravo de instrumento. Mas se essa decisão interlocutória específica não é atacável pelo agravo de instrumento, o que é que a parte faz? Nada. Deixa quieto. Ela deixa o processo transcorrer. Lá na frente, quando houver a sentença, ela vai apelar. E nesta apelação, ela vai abrir uma preliminar, onde ela pede para julgar esse inconformismo relativo a essa decisão interlocutória específica. Então, o Código de 2015 lembra essa sistemática do Código de 39, mas não é exatamente o mesmo, é diferente. Porque no Código de 1939 havia o agravo de petição, não tem mais hoje. No Código de 39 havia o agravo no auto, não tem mais hoje. O que era discutível pelo agravo de petição ou pelo agravo no auto, hoje é impugnável através da apelação. Simples assim. Agora, o Código de 1973. O Código de 1973, ele passa por várias reformas. Nós podemos falar de pelo menos 5 grandes reformas do Código de 1973. Uma delas, ela vai mexer exatamente no agravo de instrumento. Então, eu vou, a respeito do agravo, do recurso de agravo, na sistemática do Código de 1973, eu vou ter que analisar sobre 2 momentos distintos. Um momento antes de 1995, da redação original até 95, e um momento depois de 95. Especificamente aqui, a Lei 9.139, que depois é ainda alterada pela Lei 11.187, modificando de maneira profunda o sistema do agravo. Tá certo? Mas não vou me aprofundar demais. Vou só dar uma análise genérica. Porque onde nós queremos chegar é no Código de 2015. Estou apenas demonstrando a história para que nós possamos compreender a evolução do Instituto. Basicamente isso. Então, da redação original de 1973 a de 1995,
né, contra decisão interlocutória, qualquer decisão interlocutória, contra qualquer decisão interlocutória, cabia agravo de instrumento. E ponto. Não tinha aquela história de agravo de petição, agravo nos autos, nada disso. Contra decisão interlocutória cabia agravo de instrumento. Era a regra. Ó. Contra a sentença cabia apelação, ponto. Contra a decisão interlocutória cabia agravo de instrumento. Acabou-se. Um prazo de 10 dias, agravo de instrumento, o nome do recurso é porque é preciso que a parte forme um instrumento, não se recorre dentro dos próprios autos onde a decisão foi recorrida. Por que não? Porque o processo segue na primeira instância. O que o tribunal vai tomar ciência é de peças desse processo, que é exatamente o instrumento. Aí nasce o nome agravo de instrumento. Antes se falava só agravo. E a partir de 95, destaca-se essas duas leis, que elas vão mudar o sistema. Mas resumindo a história aqui, para nós, não é o nosso objetivo fazer uma análise mais profunda desse sistema de 1973 reformado. Basicamente, a partir de 1995, vai se estabelecer a ideia de que aquelas decisões interlocutórias que pudessem causar dano à parte, dano irrecuperável ou de difícil reparação, aquela decisão interlocutória que pudesse causar dano à parte era agravável por agravo de instrumento. E aquelas outras que não tinham esse potencial de causar dano eram agraváveis por agravo retido. Aí você fazia a seguinte distinção: ó, contra a decisão interlocutória cabe recurso, sempre cabe recurso. Contra a decisão interlocutória cabe agravo. Ponto. Ele não muda a essência original do código. Contra a decisão interlocutória segue cabendo agravo. Se essa decisão interlocutória tiver a potencialidade de causar dano à parte, dano irreparável ou de difícil reparação, então cabe agravo de instrumento. Se não há esta potencialidade, então cabe agravo retido nos autos. Agravo nos autos, agravo retido nos autos, aquela mesma ideia. O agravo fica preso no processo e só será julgado quando eventualmente vier a ser interposta uma apelação. Se agrava retido simplesmente para evitar a preclusão. Se não houver o agravo retido nos autos, aquela matéria estaria preclusa, logo na apelação a parte não podia mais discutir essa matéria. Mas de toda decisão interlocutória cabe agravo. Ponto. Acabou-se. Aí era só especificar se o agravo era de instrumento ou se o agravo era retido. Em 95, nessa primeira parte da reforma, existia essa previsão do agravo de instrumento e agravo retido. Só que a parte ia decidir. Ela é que ia decidir se ia agravar de instrumento ou agravar retido. Em 2005 não há mais essa possibilidade de escolha da parte. Não, só é agravável de instrumento aquela decisão que pudesse causar reparação. Portanto, um dos requisitos do agravo de instrumento era que a parte demonstrasse o dano de difícil reparação ou irreparável. Sem essa demonstração, não haveria a possibilidade do agravo de instrumento. E se em 73, aqui depois da reforma, a parte agravasse de instrumento e o relator entendesse que não era o caso do agravo de instrumento, era o caso do agravo retido, o relator transformava o agravo de instrumento em agravo retido, então devolvia o processo para ficar nos autos. Também não havia a preclusão. Hoje, comparando esse sistema de 73 com o de 2015, como é que fica? Eu tenho aquelas decisões estabelecidas em um rol. Em 2015 nós sabemos disso.
Aquelas decisões estabelecidas no rol da lei, essencialmente o rol do artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Acabou-se. É esse o recurso que nós estamos estudando agora. Das outras, o que é que faz? Em 39, cabia agravo nos autos. Na reforma, no Código de 73 reformado, cabe agravo retido. Esse agravo retido em 2015 não existe mais. Não há mais a possibilidade, esse agravo retido deixou de existir. Não há mais a possibilidade de interpor agravo retido. Não existe mais esse recurso dentro do sistema de processo civil de 2015. O legislador de 2015 foi mais prático. Porque o agravo retido ele só servia para evitar a preclusão. Então, o legislador de 2015 disse, olha, tudo bem, as decisões interlocutórias que não sejam recorríveis por agravo do instrumento, se daquela decisão interlocutória couber agravo do instrumento, tem que entrar com recurso no prazo, de acordo com os requisitos, etc. Todos os elementos, todas as condições, todos os pressupostos têm que ser cumpridos. Inclusive, e notadamente, a tempestividade. Se não houver a tempestividade, o recurso não foi interposto no tempo previsto em lei, está precluso. Contudo, para todas as outras decisões interlocutórias que não estejam neste rol, que não sejam, portanto, impugnáveis por intermédio do agravo do instrumento, para estas não haverá preclusão. Não há o agravo retido, mas também não há preclusão. Então, simplesmente, no momento oportuno, elas serão recorríveis pela apelação. Mas se lembrem do que nós já falamos. Essas decisões que antigamente comportavam o agravo retido, você não faz a apelação no prazo de 15 dias dela. Não, o juiz tomou a decisão neste primeiro momento. Neste primeiro momento, a parte não faz nada. Deixa a vida seguir. Quando o juiz, numa fase futura, e isso pode demorar anos, processos demoram anos. Quando o juiz, numa fase futura, prolatar a sentença, então a parte vai se lembrar, eita, tem aquela decisão interlocutória que eu não concordava, mas que eu não pude recorrer por intermédio do agravo do instrumento. Chegou a hora. Então, quando a parte for apelar, ela irá abrir uma preliminar na apelação, portanto, a apelação só depois da sentença. Mas aí ela irá abrir uma preliminar na apelação e vai pedir para o tribunal reexaminar aquela decisão. Portanto, ainda hoje, atenção, olha, uma pergunta que pode cair na prova. Eu posso dizer que a decisão interlocutória que não esteja no rol do artigo 1015, eu tenho uma determinada decisão interlocutória que não está no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, seja ela qual for, ela não é sentença. Se não é sentença, eu não posso apelar. Ela não está no rol do artigo 1015. Se ela não está no rol do artigo 1015, quer dizer que eu não posso agravar de instrumento. Eu posso dizer que essa decisão é irrecorrível? Existem, outras palavras, dizendo a mesma coisa em outras palavras, existe decisão interlocutória irrecorrível? Nada disso, não existe decisão interlocutória irrecorrível. Dizer que existe decisão interlocutória irrecorrível é advogar contra o princípio do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos subprincípios processuais que decorrem dele. Portanto, é necessário que toda decisão interlocutória seja oponível, a ela seja oponível algum recurso. A questão é, qual é o momento de opor esse recurso? Aí é onde está o X da coisa. O momento de opor esse recurso é no momento da apelação. Portanto, pode passar anos da decisão interlocutória para a sua efetiva impugnação. Porque eu só vou poder, a parte só vai poder impugná-la quando
o juiz prolatar a sentença. Só aí haverá o prazo para a respectiva impugnação. Mas não vamos confundir, né, essa procrastinação, essa não produção na linguagem técnica correta, essa não preclusão da decisão. Portanto, enquanto a decisão não preclui, é possível impugná-la. Não vamos confundir essa postergação da preclusão com a irrecorribilidade da decisão. É um detalhe muito importante que cai em prova e que o aluno tem que estar atento a esses detalhes técnicos que são relevantes. E, enfim, nós chegamos no Código de 2015. Mas depois de toda essa explanação, a mim parece que vai ficar bem fácil para nós compreendermos o que é o objeto do agravo do instrumento. De novo, eu vou ter as decisões interlocutórias, porque das sentenças cabe apelação. De toda sentença cabe apelação? Não, eu mesmo vou ter exemplos de decisão interlocutória de sentença, melhor dizendo, que vai ser recorrível por agravo do instrumento. Bom, o sistema do processo civil diz assim. Por que há essas exceções? Porque a lei diz. Então, toda exceção que eu achar, eu vou ter que tê-la prevista na lei. É por isso que eu fico com uma regra geral aqui. Das decisões interlocutórias, cabe impugnação. As decisões interlocutórias são recorríveis? São recorríveis, mas nem sempre por intermédio do agravo do instrumento. O sistema do Código de Processo Civil de 2015 ele é diferente. Em 73, na primeira fase, de toda e qualquer decisão interlocutória cabia agravo do instrumento, acabou a conversa. Na segunda fase de 73, do Código de 73, eu vou ter aquelas decisões interlocutórias que causam dano, irreparáveis ou de difícil reparação. Estas cabe agravo do instrumento. Das outras cabe agravo retido. Então, na linguagem do Código de 73, eu vou dizer, não vou nem anotar aqui para não confundir, mas na linguagem do Código de 73 eu podia dizer, na segunda fase, depois da reforma, que da decisão interlocutória cabe agravo. Se essa decisão interlocutória causar dano à parte, agravo do instrumento. Agravo, mas agravo do instrumento. Se essa decisão interlocutória não causar dano à parte, agravo retido. Agravo de novo, mas agora na modalidade retido. Eu tinha um agravo que possuía duas modalidades. A modalidade instrumento, agravo do instrumento. A modalidade retido, agravo retido. Hoje, em 2015, essa história mudou. Nós já sabemos disso. Então, das decisões interlocutórias, eu vou ter dois grupos dela. Eu vou ter um primeiro grupo que vai ser impugnável por agravo de instrumento. Essencialmente, as que estão contidas no artigo 1015, porque eu tenho outras além dessas. Mas vamos começar pelo artigo 1015. Um segundo grupo são aquelas não contempladas no artigo 1015. Então, toda decisão que não estiver contemplada no artigo 1015 ou que eu não possuir uma lei que preveja o recurso de agravo do instrumento, ela não será impugnável por agravo do instrumento. Então, eu já vou ampliando a minha compreensão. Até aqui eu tinha dito só as decisões contempladas no artigo 1015 do Código de Processo Civil são agraváveis, agravo do instrumento. Eu vou ampliar essa compreensão para dizer, sempre que a lei disser que daquela decisão interlocutória caiba agravo de instrumento, cabe agravo do instrumento. A maioria destes exemplos, das hipóteses, eu vou encontrar no artigo 1015, por isso minha insistência. Mas há outros exemplos de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo do instrumento, previstos em outras leis, previstos às vezes no próprio Código de Processo Civil. Tá certo? Então, eu vou ter esta possibilidade. Então, eu tenho um primeiro rol, que é um rol legalmente previsto, que eu vou simbolizar no artigo 1015, mas eu compreendendo de já
que este rol pode ser ampliado. Não é que ele seja exemplificativo, mas ele pode ser ampliado pela própria lei. Às vezes vai poder ser ampliado pela interpretação. Mas essa segunda hipótese eu chego já. O rol do artigo 1015 é o rol de decisões agraváveis de instrumento. Este rol, porque o próprio artigo 1015 diz, pode ser ampliado, mas as outras hipóteses têm que estar previstas em lei. Eu tenho que ter lei expressa dizendo que cabe agravo de instrumento. Todas as outras decisões, esse segundo rol aqui, tudo que não estiver no rol do 1015 ou tiver uma lei que diga assim, que é agravável, todas as outras decisões, portanto, elas não precluirão, não haverá preclusão, e elas poderão ser impugnáveis no momento da apelação. No Código 73, dessas decisões cabia agravo retido. Hoje não cabe mais, não existe mais o agravo retido. Simplesmente a parte não faz nada, deixa quieto. No máximo entranha, e aí para dar atenção àquela compreensão que eu fundamentei aqui no Fred Didier, há doutrinadores que vão entender assim, para evitar a preclusão, para garantir a lealdade processual, a boa-fé, a parte deve entranhar uma petição anotando para o juiz, deixando claro para o juiz, olha, essa decisão está nula e eu não concordo com ela. Ponto, ele não está recorrendo, ele está simplesmente colocando uma petição no processo, uma petição nos autos, que tem a função de comunicar ao juiz. Ponto. O juiz não é obrigado a nada. Como é uma decisão interlocutória, o juiz pode reformá-la, se ele entender, mas ele não está obrigado. E se ele não concorda, ele deixa como está. Pode fazer um pedido de reconsideração, que não é recurso. Na teoria geral dos recursos, nós já vimos, pedido de reconsideração não é recurso. Embora a parte possa sim fazer um pedido de reconsideração. Fora esse ponto de vista doutrinário, repetindo, já disse há pouco, vou repetir, isso é um ponto de vista doutrinário. Isso não está gravado na lei. Então, por regra, desse segundo grupo de decisões interlocutórias, ela não preclui até a apelação, a postergação da preclusão. Depois da sentença, a parte tem 15 dias para apelar. E na apelação, nas razões da apelação, ela vai fazer um pedido preliminar para o tribunal. O que é que ela vai pedir para o tribunal? Que o tribunal, antes de julgar o mérito da apelação, que ele decida aquela decisão interlocutória, que ele reveja, que ele reanalise aquela decisão interlocutória. Então, assim que se faz. E sobre isso, nós já estudamos essa matéria. Certo? Então, vamos lá. Nos termos do artigo 1015, que está no texto aqui que nós colocamos. Nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, só são agraváveis as decisões ali mencionadas e outras previstas na legislação extravagante. São igualmente agraváveis todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. Essa exceção aqui, não tinha falado dela ainda, ela é bem importante. Quando eu estou falando que das decisões que não estão contempladas no artigo 1015 vai caber apelação porque não houve a preclusão, necessariamente eu estou falando do processo de conhecimento. Existe outro tipo de processo? Não existe? Estão lembrando? Eu tenho o processo de conhecimento, eu tenho o processo de execução. No processo de execução, vale isso aqui? Perceba que no processo de execução não existe mais essa discussão a respeito de quem tem razão. Processo de execução é um processo onde o juiz vai efetivar um direito. Alguém tem uma dívida líquida, certa e exigível. Ele vai pedir para o juiz, não é declarar que ele tem esse direito.
Ele vai pedir para o juiz que tome providências no sentido de que ele receba o dinheiro. Tanto que o juiz determine a penhora de bens do devedor, liquide esses bens, aliene esses bens e transforme esses bens em dinheiro e pague a ele o que é de direito. No processo de execução, não se tem mais essa discussão que é própria do processo de conhecimento. Por isso, o tratamento diferente da lei. No processo de execução, as decisões interlocutórias são agraváveis, todas elas. Toda decisão interlocutória no âmbito do processo de execução são agraváveis. Aí ele fala aqui também, na fase decisões interlocutórias, no cumprimento de sentença. Processo de execução, falei agora, né? O que é o processo de execução? Cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? O Código de Processo Civil de 2015, ele muda a sistemática com relação ao código anterior. No Código de 73, uma vez encerrado o processo de conhecimento, transitou em julgado a sentença. Era preciso que a parte abrisse um novo processo, um processo de execução. Hoje não tem mais isso. Hoje, encerrado o processo de conhecimento, a abertura de uma nova fase. Encerrou o processo de conhecimento, transitou em julgado a sentença, a decisão. Não cabe mais discussão sobre ela. Houve a preclusão processual máxima, que é o trânsito em julgado. O que é que a parte faz? Abre um novo processo. O juiz diz: olha, eu condeno o réu a pagar uma indenização. Essa condenação, esse dispositivo da sentença transitou em julgado, dele não cabe mais recurso. Como a parte credora faz para receber o dinheiro? Ele tem um título executivo, no caso um título executivo judicial, mas ele não tem o dinheiro. Como ele faz para receber o dinheiro? Se fosse em 73, ele teria que entrar com um novo processo de execução. Em 2015 isso muda, ele não precisa mais entrar com um novo processo de execução, ele simplesmente inaugura uma nova fase no próprio processo de conhecimento. Como é o nome dessa fase? Cumprimento de sentença. Portanto, o cumprimento de sentença vai essencialmente desenvolver as mesmas fases do processo de execução, só que não é num processo novo, é uma fase suplementar do processo de conhecimento. Então, por isso que também no cumprimento de sentença, que é posterior ao processo de conhecimento, as decisões interlocutórias são agraváveis, todas elas. Eu não uso aqui essa técnica que estou tratando. E também, em alguns processos de conhecimento, o caso aqui é no processo de inventário. O que é o processo de inventário? É o processo de partilha de bens de cujos alguém morre, deixa patrimônio, deixa herdeiros ou legatários, e a forma de distribuir esse patrimônio, de dividir esse patrimônio, é por intermédio de um processo, o processo de inventário. O processo de inventário é um processo de conhecimento, é um processo de conhecimento, de um procedimento especial, e a doutrina vai classificar de jurisdição voluntária. Mas, se vocês tiverem dúvida, a gente pode falar sobre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária, que é também conhecida como jurisdição administrativa, é uma atividade jurisdicional onde não temos, no sentido próprio da expressão, uma lide. Então, por essa razão de não haver lide, tanto não há fases para recursos, etc., ou muitos recursos, previsão de muitos recursos nesse processo de inventário. Por conta disso, as decisões interlocutórias são também agraváveis, todas elas. Então, eu também fujo desta regra. E, por fim, a liquidação de sentença. O que é a liquidação de sentença? Ora, é possível que o juiz aqui, no processo de conhecimento, quando ele vai proferir a sentença, é possível que ele não tenha elementos suficientes para dizer o quanto. O juiz condena o réu, mas não diz em quanto é essa condenação. Se ele tivesse os elementos necessários, ele deve produzir uma sentença líquida. Líquida é em que o valor seja expresso, induvidoso.
O título executivo ele tem que ser líquido, um quanto específico. Um título executivo tem que ser certo, tem que ter uma certeza jurídica. A liquidez, a certeza e a exigibilidade são os requisitos dos títulos executivos, mas aí fica para outro assunto lá na execução. Mas para agora, o título executivo ele tem que ser líquido, tem que estar expresso. Às vezes, entretanto, o juiz não tem condição de liquidar esse valor. Por exemplo, ele condena o réu a pagar os lucros cessantes do autor numa indenizatória. Lucro cessante é aquilo que o autor deixou de ganhar, mas ele não dispõe de elementos suficientes para dizer ele deixou de ganhar tanto, ele deixou de trabalhar tantos dias, a diária dele era X, ou os negócios dele iriam render Y. O juiz não possui no momento da sentença esses elementos. Então ele condena a pagar uma quantia líquida, os lucros cessantes, o título, os lucros cessantes, mas ele não quantifica quanto é esses lucros cessantes. Então é preciso, depois de transitar em julgado, que a sentença ela passe por uma nova fase. É a fase exatamente onde a parte vai demonstrar o quantum. Ele já tem a certeza, mas ele não tem a liquidez. Ele tem a exigibilidade, mas ele não tem a liquidez. Então é o processo de liquidação de sentença. Então também no processo de liquidação de sentença, as decisões tomadas ali não são decisões terminativas, não são sentenças. Óbvio, não cabe apelação. Cabe, contudo, sempre caberá agravo de instrumento. Então, é isso o significado deste quadro aqui posto. Aí vamos lá. As decisões interlocutórias não agraváveis poderão ser impugnadas na apelação ou nas contrarrazões da apelação. Já vimos isso lá no processo de apelação, no recurso de apelação. As hipóteses de agravo do instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é incompatível com a interpretação extensiva, que é uma doutrina bem interessante de vários autores, né? Eu estou me lembrando aqui do Didier, falei tanto dele hoje, né, que veio à memória, mas há um tanto de outros autores que também falam isso. O rol é taxativo, então ele tem que estar elaborado aqui no artigo 1015. Contudo, a jurisprudência, a própria doutrina, vem dando interpretação extensiva a este rol, fazendo com que em hipóteses parecidas daquele rol taxativo também se aplique a possibilidade do agravo do instrumento. Assim nós vamos ter uma série de decisões judiciais que vão admitir, né, essa possibilidade de interpor o agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do artigo 1015. Por quê? Porque as hipóteses que a doutrina e a jurisprudência vão encontrando são hipóteses parecidas com aquela. Então, por analogia, eles entendem, olha, se cabe em tal hipótese, vai caber em outra hipótese. Vou falar um pouquinho já mais sobre esse assunto. Aqui no artigo 1015, nós vamos ter as hipóteses onde cabe agravo de instrumento. Esse rol tão falado. Eu vou pedir, o tempo já está bem longo aqui, nós não vamos poder falar de uma por uma destas hipóteses, mas na medida que vocês tenham dúvida, me demandem que nós podemos falar mais a respeito disso, numa revisão, etc. Nós podemos nos aprofundar mais nos nossos momentos lá das aulas, onde nós estamos de plantão, nós também podemos fazer a mesma coisa. Então aqui está o rol, pedir, solicitar, vocês leiam, ó, tutela provisória, cabe agravo do instrumento? Cabe. A decisão que antecipa o mérito do processo, parte do mérito, aquela parte do processo que é incontroversa, o juiz pode antecipar a sentença, a decisão. Aí dessa decisão que antecipa a sentença, o provimento de mérito, não vai caber a apelação, vai caber agravo do instrumento, né? O juízo arbitral, a decisão que rejeita a alegação de juízo arbitral. O juízo arbitral, ele tira a possibilidade de que o Poder Judiciário decida. Se as partes fazem um pacto arbitral, elas estão renunciando à jurisdição. Só quem vai poder resolver aquela demanda é o juízo arbitral. A decisão que rejeita a alegação do juízo arbitral, o juiz diz, olha, alto lá, nesse caso aqui, não se aplica o juízo arbitral. Quem vai decidir é a jurisdição propriamente. Nessa decisão, cabe agravo do instrumento. Por extensão, por analogia,
A decisão que acolhe, o código fala em rejeição. Por analogia, a decisão que acolhe também, a jurisprudência vem dizendo que cabe agravo do instrumento. Olha aí, o código não diz expressamente, mas a doutrina e a jurisprudência essa aqui é um exemplo do que estamos querendo dizer com a interpretação extensiva. É um exemplo aqui, certo? Dissidente de desconsideração da pessoa jurídica. A parte no processo é a pessoa jurídica, não é a pessoa física. Mas eventualmente, em caso de fraude, existe a possibilidade de se desconsiderar a pessoa jurídica. No direito civil se estuda isso com mais profundidade. O incidente processual que desconsidera a pessoa jurídica, ele é recorrível por agravo do instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça, cabe agravo do instrumento. Acolhimento do pedido de sua revogação, o juiz defere, a outra parte impugna e depois o juiz indefere, também cabe agravo do instrumento. Exibição e posse de documentos, decisões relacionadas a isso, tá certo? Exclusão de litisconsorte, passivo, ativo, necessário, facultativo. Isso muito provavelmente vocês estudaram lá no processo civil 1. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio também ao número de partes específica, é possível. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, cabe agravo do instrumento do próprio terceiro, inclusive, mas também da parte que se sentiu prejudicada. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargos à execução são uma ação. Como se faz para impugnar o processo de execução? O processo de execução se impugna por intermédio de embargos à execução. Embargos à execução, na verdade, tem natureza de uma ação. Os embargos à execução, entretanto, não suspendem a execução. A execução segue. Mas a parte pode, em caso de dano de difícil reparação ou irreparável, pedir a concessão do efeito suspensivo à execução. Essa é uma decisão interlocutória que pode ser objeto de agravo de instrumento. No processo de execução, acho que é na cadeira seguinte que vocês vão pagar isso, vão estudar isso, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar nesse assunto. Mas naturalmente estamos abertos a respondermos perguntas. Redistribuição dos ônus da prova. O ônus da prova, a regra central, geral, compete a quem alega. O ônus da prova compete a quem alega. Contudo, excepcionalmente, na fase de saneamento do processo, o juiz pode mudar, redistribuir esses ônus, dizendo, olha, tal prova é muito difícil para o autor. Então, ele vai determinar, embora seja o ônus do autor produzir essa prova, ele pode determinar que o réu produza essa prova. Por exemplo, no caso do consumidor, a inversão do ônus da prova. É um exemplo. Então, essas decisões do juiz que revertem, redistribuem o ônus da prova são agraváveis de instrumento. E aqui, outros casos expressamente previstos em lei, em qualquer lei. Seja no próprio Código do Processo Civil, seja em lei extravagante. Então, parágrafo 1 também caberá agravo do instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Já falamos sobre isso agora há pouco. Casuística, alguns casos específicos, olha só, aquela interpretação extensiva que nós estávamos falando. A decisão do juiz que concede a tutela provisória é agravável do instrumento, não é? Legal. Mas e se o juiz se omitir? A parte fez um pedido de tutela, o juiz não diz nada, ele manda seguir o processo. A lei não diz, o Código de Processo Civil, no artigo 1015, não diz que dessa omissão cabe agravo. Mas a jurisprudência e a doutrina entendem a interpretação extensiva, que também caberá agravo. Tutela provisória por ocasião da sentença, já estudamos isso, né? Se a tutela provisória foi concedida na sentença, então cabe apelação e não agravo do instrumento. Já vimos isso? Remetemos os amigos para o vídeo específico onde nós comentamos até a questão da prova da AVP. Decisão
de mérito, aquela decisão que concede a antecipação do mérito, cabe agravo de instrumento, tá certo? Decisão que impõe multa, há entendimentos no sentido de que essas decisões que impõem multas, embora não estejam no rol do artigo 1015, elas são agraváveis de instrumento, tá certo? A decisão que versa sobre convenção arbitral, né, é só a decisão que é uma decisão, a lógica aqui desse raciocínio, a decisão que versa sobre convenção arbitral, lembra, nós falamos, uma das hipóteses lá do artigo 1015, a decisão que versa sobre convenção arbitral é uma decisão, né, que vai dizer que excluir ou admitir a competência do juiz. O juiz vai dizer, olha, eu não sou competente para decidir essa ação porque houve uma convenção arbitral. Portanto, quem vai decidir isso é o árbitro, é irrenunciável. O juiz não pode tomar para si essa decisão. Ao contrário, se ele compreende que não está incluída na convenção arbitral ou que o objeto da convenção é ilícito, por exemplo, convenção arbitral sobre direito disponível, então aí ele vai admitir. Essas decisões, entendimento doutrinário e jurisprudencial, é que essas decisões sobre convenção arbitral são decisões sobre competência. O juiz está dizendo, ele é ou não é competente para julgar aquela ação. Portanto, por extensão, toda e qualquer decisão que verse sobre competência do juízo, competência absoluta, não tem nem muito o que dizer, porque é improrrogável. Mas as competências relativas, a decisão do juiz que decide sobre isso, ela é agravável de instrumento. Tá certo? Então, tenha mais coisas para nós falarmos. Vocês estão vendo aqui o procedimento, a regularidade, o prazo do agravo do instrumento é de 15 dias, deve ser interposto por um instrumento no processo físico. O que é um instrumento? É autos suplementares que a parte vai formatar a partir de documentos extraídos do próprio auto principal, porque o processo segue na primeira instância. O processo não é suspenso pelo agravo do instrumento. E como é que o tribunal vai fazer para conhecer? Através dos documentos juntados pela própria parte. Então, essencialmente, a parte tem 15 dias, nos 15 dias ele vai protocolar o agravo do instrumento, ele pode protocolar na própria secretaria onde foi tomada a decisão, ele pode protocolar no protocolo geral do tribunal, ele pode protocolar pelos correios, desde que ele cumpra o prazo de 15 dias. Com o agravo, ele vai construir uma petição, o recurso e as razões do recurso, numa peça só, e vai remeter para o tribunal, dizendo qual é o objeto da impugnação, ele está impugnando que decisão, óbvio, vai ter que juntar cópia dessa decisão, as razões dessa sua insurgência, vai especificar qual é o nome das partes no processo, porque se lembre, o processo principal não vai juntar os documentos essenciais, dentre eles, ele vai ter que juntar um documento da procuração dos advogados. Então o relator recebe o agravo do instrumento, ele pode pedir efeito suspensivo em caso de urgência. Se o relator entende que é de dar esse efeito suspensivo, ele dá, se não, ele indefere, ou mesmo se não for pedido, ele não dá de ofício. Aí ele manda notificar a outra parte, o agravado, que vai juntar as suas contrarrazões. O agravante é obrigado, 3 dias depois de interpor o agravo, a comunicar ao juízo de primeiro grau que agravou do instrumento, que peças ele juntou. E obviamente o juiz também vai prestar informações dentro desse procedimento. Formado todo o processo, o relator decide monocraticamente nos casos em que a lei admite ou leva para a turma para decisão colegiada. Há uma série de outros detalhes que nós poderíamos falar, mas não vamos fazê-lo, porque o tempo já está bem avançado, já temos praticamente 1 hora de conversa, então fica muito cansativo para vocês ficarem assistindo um vídeo tão longo, eu entendo isso. Então eu vou encerrar aqui esta aula sobre agravo do instrumento, mas estamos abertos para novas conversas. Eu também vou lançar no
no Moodle, na plataforma Leão Digital, os slides referentes a esta nossa apresentação. Um grande abraço para todos e estamos à disposição. Próxima semana nós já vamos começar a planejar, a tratar das nossas avaliações parciais. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!